QAP Brasil Armas e Munições, a primeira loja especializada em armas de fogo, munições e artigos táticos de Rio Preto e região. Uma loja oficial partner Taurus e CBC, focada especialmente para o mundo dos atiradores esportivos e caçadores. Você quer tirar o seu CR e se tornar um CAC? Procure a QAP Brasil. E na nossa loja você encontra ridote, lanternas táticas, coldre, abafadores eletrônicos, óculos para tiro e caça. Temos também roupas, acessórios e toda a linha de Airsoft. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 79, no Jardim Tangará, em Rio Preto. O WhatsApp 17 99612 7924. QAP Brasil Armas e Munições. Para garantir o melhor atendimento aos pacientes que buscam o tratamento contra a obesidade, Sivieri abriu em São José do Rio Preto a Clínica Sivieri, fruto da união entre ele e a médica Francine Sivieri. Ao todo, o corpo clínico dispõe de mais de 14 profissionais altamente capacitados em diversas áreas ligadas ao emagrecimento. Há nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, esteticista e os médicos. São mais de 17 anos de experiência com mais de 20 mil pacientes atendidos, mais de 2 mil bariátricas realizadas e mais de 4 mil cirurgias no total. Abre aspas, optamos por uma estrutura física moderna voltada ao bem-estar e qualidade do serviço oferecido aos nossos pacientes e para toda a equipe de profissionais que atuam no local. Em um ambiente aconchegante localizado no bairro Nova Redentora, a clínica conta também com especialistas nas mais diversas áreas, como psiquiatria, oftalmologia, ginecologia, nutrição, psicologia e educação física. Fecha aspas. Finalizou Tiago. Você já pensou em investir no ramo de tecnologia voltada à segurança? A Safebras entrega soluções de segurança voltado para atender a qualquer demanda que o cliente possua. Podem ser relacionadas a controle de acesso, a CFTV, barreiras perimetrais baseadas em inteligência. A Safebras ela entrega um grande diferencial de mercado. Por trás desse nome nós possuímos dois outros nomes que fabricam software e fabricam hardware. Geram total integração e domínio tecnológico para a Safebras, o que gera uma entrega totalmente diferenciada para o cliente, seja em qual segmento for este. Condomínios, empresas, indústrias, hospitais e escolas, nós atuamos com 100% de domínio sobre a nossa tecnologia, gerando receitas recorrentes, estabilidade junto ao cliente, em que você gera uma experiência diferenciada para o cliente. Vem você também fazer parte da Safebras, vem conhecer dos nossos produtos, entender das nossas soluções e ver o quanto pode ser rentável para você. Olá pessoal do Noar, com o nosso queridíssimo Hamilton. Aqui é a doutora Bruna Almeida, da BTO Odontologia. Estou passando novamente para deixar um recadinho a todos vocês que querem se cuidar tanto da sua autoestima quanto da sua saúde bucal. Aqui na BTO você encontra os tratamentos tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Agende a sua avaliação e um grande beijo a todos vocês que estão aí hoje. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar,
No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos começando mais uma edição, mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, hoje com um convidado muito especial, já vamos apresentá-lo. Antes, porém, entretanto, contudo, aquele recadinho especial para você, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá? O like é muito importante porque o YouTube tá vendo que a gente tá trazendo conteúdo de qualidade e principalmente aí, né, com tudo aquilo que a gente faz para poder levar até você sempre as melhores entrevistas, os melhores bate-papos e tudo mais. Tá bom? Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores Masters por aqui. Temos a Montana Automóveis, para você que está a fim de comprar, trocar o seu carro, financiar o seu novo veículo, procure a Montana Automóveis em Rio Preto, tá? Só você clicar aqui no QR Code, você vai encontrar tudo aquilo que você precisa, veículos com qualidade, procedência, o melhor preço da região e até 2 anos de garantia, tá? Precisou então, já está na hora de você trocar o seu carro e entrar em 2024 com um carro novo lá na Montana Automóveis. Também com a gente por aqui a BTO Odontologia, tá? Mandar um beijão aqui para a doutora Bruna, a doutora Larissa, a BTO sempre junto com a gente, para você que precisa aí de algum procedimento odontológico, até mesmo estético, a BTO tem sempre a melhor qualidade e tem sempre, é claro, aquele abraço especial, aquela agenda sempre aberta para poder atender você, tá? Procure então BTO Odontologia, responsabilidade e qualidade acima de tudo. Também com a gente por aqui temos a San James. San James você vai encontrar no Vivendas e no Dama, tá? Ali em frente ao Gaivota. São 2 unidades, é uma experiência nova para você aí cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, para você que vai se casar e precisa do dia do noivo. Lá também tem uma mesa de sinuca bacana, drinks e é um bate-papo, né? Um encontro aí entre homens. Então para você que tá a fim de conhecer uma nova experiência, ter o seu cabelo bem cortado, com qualidade absoluta e os melhores profissionais, procure as unidades da San James aqui em Rio Preto, tá bom? No Vivendas e também no Dama, a unidade Dama que fica ali em frente ao Gaivota. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, tá bom? Tem o aplicativo do Fernandão, com ele é mais fácil para você comprar. Não esqueça de também seguir o Fernandão nas redes sociais, é o @Fernandão Bebidas, tá bom? Lá você encontra de tudo. O Rei do Pão de Queijo também, daqui a pouquinho a gente vai estar saboreando umas delícias que o Rei do Pão de Queijo manda sempre pra gente aqui no Ar. Agradecendo mais uma vez a parceria, são 3 unidades em Rio Preto, na Badi, que todo mundo conhece, tem também lá no Plaza Capital e a nova na General, tá? Você pensou aí em qualidade absoluta, você sabe, o Rei do Pão de Queijo é sensacional. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre os nossos patrocinadores e vamos ao nosso bate-papo de hoje. É um cara que eu admiro bastante, já acompanho ele há muito tempo pelas redes sociais. Aquele cara que a gente já gosta assim de graça, né? E eu fiquei muito feliz que eu soube outro dia que ele nos acompanha também lá na rádio. Então hoje, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, a gente tem aqui hoje o privilégio, a honra de conversar com o Alexandre Montenegro, que é o subcomandante da GCM aqui de Rio Preto. Alexandre, seja bem-vindo aqui ao No Ar. Um prazer, Hamilton, estar aqui, com muita honra, muita satisfação. Eu que sou fã muito de vocês, do programa, do Pacabá. Eu sou ouvinte, eu e minha esposa. Um beijo, mandar um beijo para minha esposa, já que eu apanho menos em casa quando eu chegar. Qual que é o nome dela? Gabriela. Ô, Gabi, obrigado, viu? Fiquei sabendo que você quer que o Alexandre vá lá. A gente vai marcar já um dia aqui para ele poder ir lá participar e você vai junto, né? Ela é fã master, né? E quando você mandou o convite, eu falei, nossa, que satisfação. Então, para mim é uma honra estar aqui. Tá contigo, tá no ar aqui e também poder falar um pouco do nosso trabalho da guarda e tudo mais que a gente tem feito aí nesse ano. É isso aí. Bom, 2023 é um ano muito turbulento, assim, né? Aconteceram muitas coisas, a gente veio de uma virada de vamos dizer assim, uma política nova, muitas coisas aconteceram e a gente vai acompanhando, né, as redes sociais, a sua rede social, aqui em Rio Preto, e a gente sabe que o trabalho que vocês fazem é um trabalho, pô, cara, é impressionante, né? Todos os dias tentando aí inibir que o bandido ataque, ele faça algum golpe, alguma coisa nesse sentido. E a gente sabe também que golpes são aqueles que acontecem todo dia. Você estava acabando de me mostrar aqui, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse novo golpe também que está aparecendo aí. Mas eu queria que você começasse falando sobre esse 2023. Né? A gente tá vendo toda hora acontecendo, até eu quero mandar um abraço pro Iago Sincero, que a gente vai tentar trazer aqui também, porque é um cara que mostra tudo que acontece, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse uma retrospectiva desse 2023, das ações, né, do trabalho que a Guarda Municipal tem feito aqui em Rio Preto. 2023 foi um ano, falo, pegado, né? A gente teve, eu falo que graças ao bom Deus também não tivemos na Guarda Municipal ocorrências graves, né? A gente busca sempre a segurança primeiro do agente, do profissional e também a segurança da população
da vítima, no caso, né? E eu falo do próprio vagabundo, do próprio ladrão, a gente Exatamente. procura fazer a condução de forma a prezar pela vida, né? Quem vai ditar o ritmo disso é ele. Mas graças ao bom Deus nós tivemos ocorrências aí que não terminaram com fim morte ou fim aí de maior vulto, mas foi um ano com muitas circunstâncias. A gente veio anteriormente um ano de pandemia, anos de pandemia, né? Tivemos toda a questão social e o que ali basicamente é preciso a gente entender a atividade da guarda, e tudo que eu procurei ali, né, quando eu comecei os vídeos ali no Instagram, foi mostrar um pouco do trabalho da Guarda Municipal, né, que é um trabalho de atividade policial de risco, com foco preventivo, né? A Guarda Municipal, o pessoal pergunta muito, mas qual que é a função? O foco principal da Guarda Municipal é o trabalho preventivo comunitário, de proximidade e de atuação na emergência, né? O preventivo a gente inibe que a ocorrência aconteça pela presença e atua quando ela acontece, né? E isso causa uma proximidade muito grande com a população. A ideia é sempre a gente estar próximo, não distante da população, falar a linguagem da população, ter conhecimento jurídico do que está fazendo e poder fazer com excelência o serviço. E diante disso também, diante daquilo que eu via que a população tinha um pouco de difícil acesso às informações do que a guarda fazia, Sim. Até porque dificultar acesso à informação é algo que infelizmente a nossa política, não vou falar municipal, porque não acontece aqui em Rio Preto, acontece só em Zurique, na Itália, né? Mas é o foco de muito político, né? Deixar com que a população não entenda o que são os serviços, até para que não possa cobrar e também não possa conhecer mais sobre aquilo, e a gente vive aí alguns monopólios. Mas o foco foi realmente quebrar isso, levar a realidade, e principalmente, né, o que trouxe muito à tona a realidade de Rio Preto foi a questão do crack e a questão do tráfico de drogas ali na área centro. A gente começou a fazer atuações e que começou a mostrar, né, uma infinidade de pessoas, 70 pessoas, 80 pessoas em aglomeração, com um foco no uso do entorpecente do crack, e muitas prisões ali, porque acaba sendo um grande comércio. Eu falo da desgraça, né? Porque a população, o pessoal que está em situação de rua e está no vício, né? 90% que está na rua está no vício, seja na bebida, no crack. É uma pessoa que está doente, que colocou a sua vida para aquilo, né? Fica três dias fora de casa, 3 dias comendo mal, sem se lavar. E a gente sabe que o crime se aproveita disso, o crime se organiza, apesar de muitas vezes o poder público não se organizar, o crime se organiza e ganha dinheiro, e ganha muito dinheiro em cima da desgraça alheia. Então o foco vem em cima disso. Eu falo que foram muitas ações importantes em torno disso. Nós tivemos depois, infelizmente, aquela questão das escolas, né, que gerou toda uma comoção muito, muito grande. Não aconteceram aqui, mas trouxe a realidade, e aí eu sempre falo, né, que a gente tem que entender que tudo que acontece tem que ser utilizado para a gente levar em consideração e mudar a formatação das seguranças, e mostrou que nós temos fragilidades nas escolas, tanto municipais, estaduais, né, mas quanto à questão da segurança, mostrou fragilidade, e a gente procurou atuar também em cima disso e levar também informação, né? Foi um momento importante, porque aí as escolas se abriram também para que a guarda municipal pudesse entrar para conversar com os alunos, e a gente preparou palestras, né? Tivemos ações importantes com o GOC, que é o nosso grupo de operações com cães da Guarda Municipal, né? Então nós levávamos o dog show, conversávamos também com as crianças sobre a questão do bullying, sobre a questão do abuso sexual. Eu sofri um abuso sexual na infância, então uma maneira da gente trabalhar prevenção, falar de limites ali com as crianças, e a gente conseguiu fazer esse ponto a ponto muito bom, né? E falar de prevenção e falar também sobre drogas, que é o principal foco que a gente deveria ter. Infelizmente, né, opinando já, a gente acaba às vezes demandando muito gasto energético e financeiro em quem já está na fase final disso, que é muito difícil tirar das drogas. A gente deixa de investir em fazer os jovens não caírem nisso. E a gente vê cada vez mais adolescentes já entrando para o crack, jovens entrando para o crack, para drogas pesadas, e não tem investimento de conhecimento, né? A gente ia para escolas municipais de periferia,
E a realidade, né, eu sempre brinco que às vezes a gente quer ajudar realidades muito precárias, né? A gente tem no coração, e a gente tem realidades precárias aqui em Rio Preto também, né? Muitas realidades, muitas pessoas que precisam. A gente ia para escolas da região periférica, a gente tinha realidades lá que o pai está preso, né? Que a Sim. mãe tem uma desestrutura familiar, às vezes já não tem a figura do pai. E aquele jovem, aquele adolescente, se ele não tiver um contexto ali do poder público auxiliando, ele vai acabar tomando um rumo errado, né? Infelizmente, não dá pra gente falar, vai cair pro rumo errado porque quer, né? Quando não tem referência familiar, quando não tem referência na escola. E às vezes você ia pra escolas com a molecada com 14, 15 anos, que a molecada já sabia o que é a droga, já sabe o que é a maconha, já sabe o que é a cocaína, né? Já sabe o que é o álcool, que às vezes a gente acaba romantizando, mas mata muito e é droga, né? Então, como conversar? Falar que, talvez fazer uma dancinha, falar que a droga não é bom, mas se o cara usar droga e ficar bem, como é que eu vou falar que não é bom? Então, a gente quebrou a cabeça para entrar e conversar, e foi muito legal. Foi muito bom, porque a gente levou realidades, né? A droga tem efeito, sim, que é para dar prazer, senão ninguém usava. Sim. Mas o fim disso pode ser isso. E a gente trazia a molecada para a realidade, para conversar, para trocar ideia, e a gente aprendeu muito, sabe? Então a gente teve esse trabalho muito importante nas escolas, né? A Guarda Municipal tem um trabalho muito efetivo na defesa dos direitos das mulheres, com a Patrulha Maria da Penha. Também conseguimos aumentar isso e levar à tona as necessidades da Guarda Municipal enquanto atividade de risco e acho que trazer mudanças, né? Não só para a cidade, mas para a Guarda também, né? A Guarda e suas necessidades, necessidade de armamento. Então, esse foi um foco grande daquilo que a gente trabalhou durante esse ano, né? Tem uma coisa que a gente percebe muito, né? Que o pessoal não costuma, quer dizer, falo que a minoria, né? Não costuma valorizar muito o trabalho que a guarda faz, né? A gente vê até de um jeito meio que pejorativo, né? Os guardinhas chegaram, os caras que querem ser polícia, alguma coisa assim. Hoje, nesse momento, qual que é a diferença, né? Entre a polícia militar, o que ela pode fazer quando ela vai fazer alguma ação, alguma coisa, e o que tem de limite, até onde pode a guarda civil agir? Olha, em questão de atividade, né, existia mais antigamente. Hoje, assim, o pessoal tem um entendimento muito bom das atuações. As atuações enquanto o poder restritivo aí de abordagem, que é o que pega muito, né, que o pessoal, mas qual que é a diferença? Faz a mesma coisa, faz a condução em flagrante, faz condução delegado de polícia. Essas atuações, elas são muito parecidas, né? A Guarda Municipal, ela efetua a prisão, então a gente tem uma média nesse ano aí, por exemplo, né, de 40 a 60 prisões por ano por tráfico de drogas, por exemplo, né? São mais de 1.000 conduções em termos gerais em questões de atividade policial, como prisão por roubo, Sim. furto. Então a Guarda Municipal, nesse foco, ela tem o mesmo poder de atuação por lei, né? Não é, Montenegro, mas não é porque você acha, por lei. A gente, para entender isso, a gente precisa entender o histórico de leis que vieram amparando as atuações da Guarda. Eu sou formado em Direito, né? Sou aprovado na Ordem, então é um tema que eu gosto de tratar muito para poder elucidar. O pessoal pergunta muito. A Guarda Municipal tem como base inicial a Constituição, a Constituição de 88, artigo 144, em que fala que os municípios poderão criar as guardas para a manutenção, né, para a proteção dos bens, serviços e instalações. Sim. E diante disso gerou um pouco de discussão, confusão com o patrimônio público. Né? Patrimônio público, é patrimônio público. A Constituição ali, ela traz bens, serviços e instalações. Os bens, serviços e instalações do município é uma infinidade gigantesca. Se a gente ficar aqui, não vão só no patrimônio público, né? Mas a própria rua, ele é um bem, é um logradouro do município, né? Então, se a gente fosse levar por esse poder de atuação, logradouro, rua já seria do município. Mas a Constituição ela deixa para que uma lei federal venha regulamentar essas ações, né? E não é de se estranhar, só de 88, só em 2014 essa lei
essa lei foi promulgada, aí veio a público e se tornou a Lei 3022, a lei que rege todas as guardas municipais do país, né? E lá fala do patrulhamento preventivo, que são focos da guarda municipal, a condução em estado de flagrante, a proteção sistêmica da população, né? Não só dos bens, mas a proteção sistêmica da população que ali frequenta os bens, né? Então existe toda uma gama, condução ao delegado de polícia e também o resguardo do local do crime. Então essa infinidade de atuações da Guarda Municipal, tanto emergenciais, né, como o 153, que fica caracterizado como um número de emergência, e também preventivas, né, escolares, ambientais, de trânsito, ficam regidas nessa lei federal. O uso progressivo da força, né? O uso progressivo é o uso conforme a necessidade. Sim. E por aí nós, antes disso, nós já tínhamos decisões judiciais, mas nós vamos tendo decisões judiciais também que amparam. Até em 2018, a Guarda Municipal ser incluída também no SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Então, esses são os ordenamentos jurídicos que amparam a atuação da Guarda. A gente tem mais recentemente uma decisão da STF em favor, né, da atuação enquanto atividade policial, e nós temos também uma PEC hoje que foi protocolada com mais da metade da Casa de Leis ali da Câmara Federal, para aquilo que a gente vai denominar Polícia Municipal, né, e a inclusão direta no artigo 144 e não no parágrafo 8º, como hoje estão as guardas. Então, essa é uma mudança de nomenclatura e também para pacificar esse contexto que gera discussão. E nós temos decisões judiciais que acabam, muitas vezes, contrariando a atuação, e isso é natural da atividade policial como um todo, né? Mas, assim, né, para a gente fazer desde o arcabouço inicial, jurídico até aqui, esse é o amparo que a Guarda hoje tem enquanto atuação. O pessoal fala, nossa, mas, né, a gente pergunta, Montenegro, qual que é a diferença, então, da Polícia Militar para a Guarda Municipal? Não existe diferença? Existe diferença. É lógico que, se a gente analisar num prisma lógico, é muito parecido, né? Mas a Guarda Municipal ela tem um foco preventivo. Foco de atuação da Guarda, como que enquanto subcomandante e coordenador operacional eu coordeno as ações da Guarda, com prevenção. A Polícia Militar ela tem um foco repressivo aos crimes, né? Então ela recebe o número de crimes e coordena suas ações conforme a maior necessidade naqueles locais para o combate direto e repressivo aos crimes. Sim. A Guarda Municipal ela atua, né, com foco na prevenção, pela prevenção, mas acaba combatendo os crimes. Então isso é algo que eu não vejo uma disputa de funções. E sim, eu vejo um auxílio de funções, né? A Guarda Municipal, uma polícia municipal comunitária e a Polícia Militar com um arcabouço histórico muito maior, né? Uma polícia com maior estrutura e engajamento para ações também de níveis maiores e cada um auxiliando o outro. Sim. Mandar um abraço aqui pro pessoal que tá no chat aqui, o José Reinaldo, tá lá em Minas, ele tá assistindo a gente aqui, obrigado, viu, Zé? Quem mais aqui? A Tabita também, já vai começar o programa, a Suzy Pinheiro, que é lá da minha cidade, lá de Paulo de Faria, um beijão pra você. A doutora Paty Pichinin também tá por aqui, ela que é veterinária, é uma pessoa, daqui a pouco a gente vai falar sobre os maus tratos de animais e tudo mais também, que é uma outra campanha que é a cadeia para os maus tratos realmente, né? Para aquelas pessoas que fazem aqui. Quem mais aqui que tá mandando? O Renan. Hamilton, top demais. O Renan fez aniversário ontem. Parabéns, Renan. Felicidades pra você. Tudo de bom, tá? A Camila também por aqui. A Yasmin também. Yasmin, um beijo. Obrigado. Ana Carolina, melhor podcast. Valeu. Um beijão pra você, viu, Carol? Obrigado pelo carinho. A Paty tá aqui, ó. Boa noite, Alexandre. Depois fale um pouco sobre os cães, né? No serviço da guarda. A Josiane, a Milton Trevisan, em que vá, você é o cara. Deve ser um negócio desse. Beleza, um beijão pra você, viu, Josi? Quem mais? A Gabi tá aqui, ó. Convite aceito, viu, Hamilton? Sou muito fã de você. Ah, a Gabi é sua esposa. Não, vai lá, viu, Gabi? A gente vai marcar pra você ir. A Flavinha também vai conhecer vocês. O Gustavo também, o Lázaro, o Márcio Martino. Boa noite, parabéns, Montenegro, pelo trabalho e ao podcast pelo convite tão especial. Valeu, Márcio, um abraço. Martino é nosso presidente da associação, do sindicato,
nosso guarda municipal lá, presidente do Sim. sindicato, e meu irmão, de luta desde o início, desde os 12 anos que a gente tem de guarda. Ó, o Adelson também tá mandando um abraço aqui, né? O Márcio falou assim, ó, foram 3/4, né? 3/5, é isso? Isso. De apoiamento para o protocolo, né, da PEC 57 da Polícia Municipal. O Zé Reinaldo tá aqui, ó, guardas civis, PMs, forças de segurança merecem mais respeito e devem ser mais valorizados pelos governos em todas as esferas. Parabéns pelo convite ao CMT entrevistado. Show, Hamilton, valeu, um abraço para você também. A gente sabe que hoje em dia, você já deixou claro aqui, e a gente que é pai também, a gente tem muito medo em relação às drogas e tudo que vem acontecendo, né? Quando muda, por exemplo, o governador, a gente vê alguma coisa em São Paulo. A Cracolândia, a gente vai tentar ver se acaba com ela, alguma coisa nesse sentido. Aqui vamos dizer assim, a proporção é menor, né? Mas a gente vê que depois da pandemia e também por falta de um relacionamento, o pessoal larga muito, separa demais, então são largados. A gente faz um trabalho de arrecadação de cestas com amigos para poder fazer entrega, né? E, cara, eu entro em casa para poder fazer uma entrega, né? Você chega, você pede licença, pergunta se a pessoa aceita, porque às vezes o orgulho é maior, né, do que a necessidade. E aí, assim, é uma senhora onde a filha dela tá presa, né? E tem 2 filhos que tá com ela. O filho dela também tá preso e tem um filho. E ela é uma avó que cuida de 4 netos ali. Já recebe uma ajuda, mas toda ajuda que possa vir serve para ela. Aí você já imagina, né? Os filhos tá sendo criado pela avó, ela não tem como sair para cuidar muito das crianças, às vezes não vai na aula, não vai na escola, e aí vem um amiguinho, oferece alguma coisinha desse jeito, e a gente percebe que isso é uma coisa que vem aumentando cada vez mais, né? E a gente fica preocupado, né? E eu vejo que os vídeos que você posta, inclusive as ações que vocês fazem, vai muito nesse foco. Cara, o que a gente pode, né, pensar? A gente já sabe que você vai e tenta passar essa mensagem, a gente tenta ver se os pais podem ajudar. Eu sei que tem trabalho também das assistentes que ajudam, né, assistentes, no caso, sociais. Mas o que a gente poderia fazer a mais, né, a população, no caso, poderia ajudar mais para a gente tentar ajudar essas pessoas, ou pelo menos tentar afastar, né, essas coisas ruins dessas nossas crianças? Olha, Milton, tem 2 questões nesse sentido, né? Que eu falo que a primeira é aquilo que a gente pode fazer enquanto cidadão, enquanto ser humano. Eu tenho um projeto social e a base do meu projeto social, das pessoas que estão conosco, nosso foco, ele além da questão alimentar, ele tem um foco na questão da luta contra a pedofilia e o abuso sexual infantil, mas veio muito disso do que eu vou falar, que é o ser humano entender que além do propósito dele ser feliz, dele ser um bom profissional, ele tem um propósito aqui, e aí vai da fé que ele tiver, mas ele tem um propósito aqui de realizar mudanças, de devolver algo para esse mundo, de devolver algo pela existência dele aqui, né? Não simplesmente vir aqui, existir, lucrar, ganhar, perder e ir embora. Não, a gente precisa deixar algo mais para alguém que não teve o tanto quanto a gente. Esse é o primeiro ponto. E eu acho que esse é o ponto mais simples quando a gente tem esse entendimento, e não precisa ir muito longe para ter entendimento de que, por mais que a gente tenha problema, se a gente tem condição, a gente tem que ajudar, né? Essa semana a gente fez uma ação da Guarda Municipal no HCM, Hospital da Criança e Maternidade, e a gente levou algumas sacolinhas, conseguimos umas doações, e lá isso ficou muito escancarado para nós, assim, né? Você toma aquele soco no estômago de que a gente reclama, mas pô, a gente pode fazer mais, né? Tem muita gente que gostaria só de poder ter a saúde, só andar na rua, só tomar aquela chuva que a gente reclama, que às vezes eu reclamo que eu tomei 10 chuvas depois que eu fui falar de chuva. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, enquanto cidadão, é a gente cobrar os nossos gestores, né? Porque política pública, a gente vive numa democracia, e eu acredito na democracia, acredito que a gente precisa de a gente deve ter governantes, mas esses governantes, esses gestores, em linhas gerais, né, para ninguém ficar bravo depois com o que eu vou falar, tem que ser cobrado, devem ser cobrados, né? Nós temos feito, e aí eu faço questionamentos que fiquem no ar, nós temos feito o máximo com gestão pública para proteger as nossas crianças contra o abuso sexual, contra a questão das drogas, né? Essas crianças têm recebido informação
completa, existe uma rede de proteção que vai até essas crianças, como você falou, dessa família, que é uma realidade que a gente é muito comum em Rio Preto. Sim. E não é São Paulo, né? Não é Rio Preto. É aqui do lado. É aqui, não? Dentro. Aqui dentro. A gente está vivendo isso. Será que essas famílias estão recebendo lá a visita médica? Será que está recebendo a visita psicológica? Será que essas crianças estão tendo lazer correto? Ou será que a gente está tendo o investimento voltado para outras áreas que trazem mais palco e mais luz? Esse é um ponto que a gente precisa, enquanto cidadão, cobrar quem vai estar à frente. Quem vai estar à frente, quem pode legislar, quem pode fiscalizar, porque senão a gente vai viver sempre algumas realidades que a gente tem vivido. Hoje a gente tem em Rio Preto aqui, e aí tem gente que não gosta, que usa esse termo, mas a gente tem uma Cracolândia, né? Se existem pessoas que estão se aglomerando para usar crack, a gente tem uma Cracolândia formada aqui. E isso, infelizmente, está a olho nu. Eu não posso ser hipócrita, porque eu quero... Não tem como não olhar, não né? tem não como não falar, ver, eu não tapar enxergar o o que está sol. acontecendo. Você que anda no centro, você que frequenta o centro, que vive no centro, vê. Então, se eu vier aqui falar, não tem, tá tudo controlado, eu tô mentindo para você. E eu não sou hipócrita, né? A gente, infelizmente, tem hoje uma Cracolândia, tem pessoas que estão se aglomerando para vender crack, tem pessoas que vendem crack diariamente, conseguem, são presas, não é um sistema bem formado, onde alguém que é preso no outro dia já tem outra pessoa. Então, o que a gente precisa fazer? Política pública, né, que consiga reprimir a venda e que consiga dar condições de retirada para essas pessoas, mas mais que isso, né, que não coloque só o investimento para realmente seduzir a rua, né, para deixar com que essas pessoas entendam que a rua é o lugar que elas devem estar e não é o lugar que elas devem estar, né? E isso às vezes me revolta. Eu entendo e aí é uma discussão, né, que cada um tem um pensamento, mas eu acho que não dá para a gente ter muito, né? Se a gente tem um cobertor curto e a gente tem que saber racionalizar, não dá para muita gente que não quer ter muito acesso, muita gente que não quer mais, não quero tratamento, não quero mais ter lá a condição de ter a comida de manhã, à tarde, à noite, ter o médico, ter a dança, ter a zumba, ter isso, enquanto uma família dessa, como você falou, que precisa não ter esse acesso. Não dá, entendeu? Então esse é um ponto de a gente, enquanto cidadão, não só se revoltar, né? Porque revoltante já é. E a gente procurar colocar essa revolta de uma maneira coerente, de forma de cobrança, não só no celular. Às vezes as pessoas cobram rede social, mas na hora de poder cobrar a proposta de governo, cobrar as pessoas que estão se colocando à disposição da população, isso não é feito na hora que é a hora de decidir. E tem que ser feito na hora de decidir. É isso aí. Ó, para você que está acompanhando a gente, recebendo aqui hoje o Alexandre Montenegro, ele que é subcomandante da GCM aqui de Rio Preto. Para você que está acompanhando a gente, quer fazer sua pergunta pelo chat, você tem que se inscrever no canal. Então se inscreva no canal, ative as notificações, em 1 minuto o YouTube já libera e você pode mandar a sua pergunta. A gente deixou uma caixinha de perguntas também lá no nosso Instagram, no @noarcomhamilton, você pode ir até lá também deixar a sua pergunta que a gente já fala por aqui, tá? Aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso querido Gleison, que é lá da QAP Armas e Munições, nossa patrocinadora aqui. O Gleison, a hora que eu mandei, né, que você viria aqui, ele falou, cara, manda um abraço pra ele, é nosso parceiro. Mandar um abraço pro Gleison, pro Maurício, são irmãos, pessoas que eu amo de coração, parceiros, parceiros ideológicos, parceiros irmãos mesmo aí de projetos, né, que me ajudam muito e são os caras do bem. Quando eu vi aqui, eu falei, cara, ó, o Hamilton é o cara mesmo, cara. Ele tá com os melhores aqui das empresas e os meninos são muito bons. Um abraço pra vocês e obrigado por essa parceria, tá bom? Quero mandar um abraço também pro Juarez, galera do Mercadão Agropet. Gente, são 8 lojas, tá? 6 em Rio Preto. E o Mercadão Agropet tá com uma promoção muito bacana de ração, que é Special Dog Carne, tá? É de 15 quilos, de R$ 119,90 por R$ 99,99, tá bom? Então, pra você que tá a fim de comprar, já economizar aí, pra você garantir, vai lá no 992794724 ou vai direto no @Mercadão Agropet pra você saber mais novidades
novidades também, tá bom? @Mercadão Agropet. Marcão Imports, para você que precisa de produtos Apple, o Marcão já tem lá o iPhone 15, já tem todo o suporte também dos Apple Watch, tudo mais para você, tá? Os AirPods e o mais bacana, 1 ano de garantia, você pode parcelar e o Marcão, se ele pega o seu telefone na troca. E tem um equipamento lá agora que você pode trocar. Às vezes você tá com o seu telefone, trincou a tela, trincou alguma coisa lá, pô, cara, vou ter que trocar todo inteiro. Não, tem uma máquina lá, um equipamento que faz a restauração, o reparo, e você vai gastar muito menos com isso, tá? Marcão Imports RP, para você seguir no Instagram, fica lá no Plaza Capital, troca uma ideia com ele, que é show de bola. Manda um abraço pro Denelson da Interessências, tive lá essa semana, é a loja mais perfumada, tá bom? Para você que tá afim de ter aquele perfume bacana, com aquele preço realmente justo, procure a Interessências. E agora no final do ano, para você presentear quem você ama, cara, tem um monte de coisa legal. Então procure o @Interessências, tem um endereço e tudo mais, e o interessências.com.br, inclusive para você fazer o seu curso, você vai encontrar, tá? A Tiflow, que é a loja que veste os artistas, nós tivemos essa semana trocamos uma ideia com o Luan, e vem novidades da Tiflow para 2024 aqui no Noar, tá? Todo mês vai ter um episódio extra, sempre com uma personalidade diferente também, provavelmente um artista, e a gente vai estar fazendo também uma cobertura especial de um grande evento que vai ter aí junto com a Tiflow. Aproveita também que na Tiflow você vai encontrar o melhor presente para o Natal, para o seu amigo secreto, para aquela troca de presentes na sua empresa. Cara, tem uns kits lá a partir de R$100, já vem com um copo bem bacana, uma camiseta, tudo aquilo que você precisa, vai lá no @Tiflow Iguatemi Rio Preto. Baroni Transportes, você sabe, é a nossa transportadora oficial aqui para a logística da sua empresa com qualidade, segurança e principalmente o seguro, tá? De toda a sua carga você encontra com a Baroni Transportes aqui em Rio Preto. Um abraço especial para o Rogério Simão, que é o nosso arte finalista. Para você que precisa sempre das melhores artes, você encontra com o nosso querido Rogério Simão. Só você direto no @Rogério Simão, arte finalista, para você trocar uma ideia com ele. O Alexandre tá recebendo de presente aqui uma caneca personalizada da Encantare Mimos, tá? Gente, a Encantare faz um trabalho sensacional, a Renatinha, e para você que quer um presente especial agora nesse final de ano, vai lá no @Encantare Mimos, que você vai saber todas as opções para você presentear. Uma cesta bacana para você dar de Natal, uma caneca personalizada com o nome, inclusive agora, né, troca de presentes na sua empresa. Hoje a gente fez até uma enquete lá no Pacabá sobre isso, né? As festas da firma. Então procure então a Encantare Mimos, a Encantare Mimos Afetivos. É só você ir lá no @Encantare Mimos, você vai encontrar todos os produtos lá que a Renatinha tem, tá? E mandar um salve aqui nesse bloco pro Maridon Burger House. Lembrando que no Maridon você encontra o hambúrguer feito com carne Angus direto na parrilha, tá? Tem sempre uma novidade para você, e a House fica aberta de quarta até domingo, e você pode pedir pelo delivery também. Vai lá no @Maridon Burger. Só pra gente matar aqui esse bloco, falar do nosso querido da Casa de Carnes Roseiral, porque, cara, já chegou as encomendas para você fazer agora nesse final de ano, tá? Ao invés de você ter, aquele trabalho de você assar tudo, lá na Roseiral já tá tudo pronto para você. Você vai receber aí a sua família, os seus amigos, vai confraternizar, vai passar o Natal, o Ano Novo, os melhores assados, tá? Com qualidade absoluta, com aquele preço justo para você. Casa de Carnes Roseiral é o famoso açougue da Abel, mais de 40 anos aqui na cidade, fica na Major Léo Lerro, 1120, pertinho da Igreja São Judas, tá? Você já pode entrar lá no @Casa de Carnes Roseiral, tem um endereço certinho, tem um telefone para você fazer a sua encomenda, gente, e é muita coisa, além dos assados do final de semana, aquele frango assado crocante que só a Roseiral tem, as melhores kaftas, né? A kafta para você que trabalha com kafta, com espetinho, você sabe que na Roseiral o tempero é sem igual, e o mais bacana de tudo isso, né? Natal que é Natal é com a carne da Casa de Carnes Roseiral. Então não esqueça, você pode fazer a sua encomenda no Casa de Carnes Roseiral no Instagram. Ô Alexandre, a gente tinha colocado uma caixinha de perguntas, a galera foi mandando algumas coisas. Temos aqui o Gabriel: quantos anos de GCM, meu irmão? Qual foi o QRU que mais te marcou na vida, né? Eu tenho 12 anos de guarda municipal, entrei com 18 para 19, Hamilton, e eu estou indo para quase 3 como subcomandante, né? Indicação aí do prefeito dentro da carreira da guarda. E o QRU, ele fala ocorrência, né? que mais me marcou. Olha, a gente acaba tendo muita ocorrência assim, que se torna comum, né? Já tive ocorrência de fim óbito, por exemplo, né? De a gente chegar
Primeira viatura chegar um rapaz que havia sofrido disparo, ocorrências aí de prisão em flagrante. Para quem gosta, eu gosto muito da ocorrência policial em si, né? De pegar ladrão, é algo que você... Que te deixa assim, né? Que você gosta, mas acabam se tornando muito comuns. Uma coisa que me marcou muito, assim, de diferente, numa dessas palestras desse ano que a gente teve, não foi uma ocorrência, né? Mas eu falo sobre a questão do abuso sexual e eu deixo um tempo no fim pro pessoal deixar ou através de carta ou vir conversar, se quiser falar alguma coisa, que é uma forma da gente receber se tá tendo uma ocorrência. E no final de uma dessas ocorrências, dessas palestras, uma menina pediu para conversar com outras meninas porque tinha sofrido abuso sexual. Isso foi muito forte, assim, né? Porque você está preparado para outro tipo de ocorrências, né? E marcou muito. Até o Garcia, que está aqui comigo hoje, meu irmão, mandar um beijo para ele já. A gente estava junto, né? Ele estava me acompanha bastante nas ações. E foi difícil a gente conter o choro. E ali eu sou cristão, procuro não ficar falando muito sobre religião, porque eu acho que a gente coloca a nossa fé nas nossas ações, mas ali eu senti de orar, a gente orou com elas, né, com as meninas, e passou esse encaminhamento ao doutor Evandro Pelarim, que é uma pessoa que faz um trabalho muito importante aqui na cidade, juiz da Vara da Infância. Mas foi uma coisa que me marcou muito, assim. E ela me falou algo que ela já me conhecia. Quando ela mostrou para a mãe dela que eu ia lá, a mãe dela falou para ela, olha, ele estava atendendo uma ocorrência, ele estava na delegacia num dia de uma ocorrência que o irmão dela tinha falecido, o irmão mais velho dela. Isso, e eu lembrei do dia da ocorrência, não lembro da mãe dela, mas lembro de ter ouvido assim na delegacia, né, porque foi uma ocorrência triste, assim, uma ocorrência de suicídio. Né? Então isso eu falei, cara, é uma coisa muito assim, que Deus, às vezes a gente não vê a mão de Deus, mas Deus, a mão dele está sempre sobre nós. Sempre. Mas às vezes ele faz a gente ver, ó, eu tô aqui, eu tô guiando, né? Seja instrumento. Então isso me marcou muito. Muito bem. Ó, mandar um abraço aqui também pro Daniel Camargo, né, que tá mandando um abraço aqui para todo mundo. Boa noite, sucesso a todos. A Scarlett, boa noite, podcast tá top. A Andréia também dando boa noite. O Rubens, parabéns, Ale, mamãe Marta e Rubens aqui, né? Minha mãe e meu pai, né? Meu padrasto, mas é meu pai. O Rubens tá aqui, ó, lindo. É suspeito para falar. O Márcio tá aqui, ó, quem tem oportunidade, educação, família, amigos, emprego, esporte, arte, segurança, né, não cai em drogas, né? E o conhecimento, né? Conhecimento muito de lei. Parabéns, mamãe Marta aqui. O Kleber Tadeu, estamos aqui na sintonia. Milton Gleison, parabéns, meu irmão, sucesso sempre. Manda um abraço aí pro Alexandre e lógico, né? Os meus pêsames pelo Santos. Ele não poderia deixar de falar aqui para poder falar, né? É sacanagem, eu sabia que ia chegar nessa parte de Santos, porque eu além de ser santista, eu sou nascido em Santos, né? Sim. Então eu não posso falar palavrão, mas me ferrei 2 vezes, né? Minha mulher viu, eu até sonhei, cara. Eu falei, não é possível, porque eu nasci na Vila Belmiro. Eu nasci ali no bairro do Estádio do Santos, Santista Roxo. Meu pai, coitado, a gente nem conversou desde ontem, meu padrasto, cara, porque ele é Santista Roxo. E é um lugar que eu quero um dia poder ir e conhecer, cara, porque diz que a energia ali é uma coisa mágica, né? É diferente, Hamilton. Eu sou suspeito pra falar, mas eu entrava de mascote com os jogadores, sabe? Molecadinha que entra de mão dada com os jogadores e aí eu falei, não é possível, né? Os caras conseguiu afundar o Santos, né? Ó, mandaram um abraço pra você lá de Santos aqui, ó, o Davis Rodrigues, meu primo. Ele tá aqui, ó, um abraço pro meu querido primo Alexandre, saudades de Santos. A Scar tá aqui, ó, já tem previsão, né, para a data de provas e como vai ser o edital? São os mesmos requisitos aí? Da PM, né? Que no caso teve agora o concurso. A gente vai ter o concurso da guarda, né? O pessoal tá bem ansioso, porque a gente também tá, viu, gente? Porque a gente precisa de guarda já tem um tempo, desde 2016 aí que não tem guarda e o efetivo vai diminuindo, as demandas vindo. Já era para ter tido antes, né? Mas não vou reclamar aqui, tá? Importante falar que vai ter. Então, a gente vai ter esse concurso. A gente depende do edital para ver como é que vai ser, né?
a questão dos requisitos. Mas geralmente é o mínimo da idade de 18 anos. Nós temos geralmente 5 fases de prova, né? Se a gente pegar os editais anteriores, prova objetiva, prova física, que é o famoso TAF, psicológico, avaliação social, e a última fase é o curso de formação, que é feito com base no Senasp, e é feito para o ingresso à carreira da Guarda Municipal. Né? O que a gente tem, que o pessoal que está dando um pouco de discussão, é porque houve uma decisão judicial em concursos civis, Sim. PRF, Polícia Civil, que quebrou o limite de idade. Né? Então, provavelmente, diante disso, não deverá ter mais limite de idade. E aí o limitador seria cumprir tanto a prova objetiva, a prova física, né? Se a pessoa tiver, independente da idade, ela vai ter condições de entrar. Sim. Inclusive, falando sobre isso, tem uma pergunta aqui para você deixa eu ver quem que é que mandou, que eu não lembro aqui o nome, o Matheus. O Matheus, ele tá falando exatamente sobre isso, né? Para você, qual dica você daria para quem pensa, né? Para quem quer, para quem deseja entrar para GCM, no caso? Olha, Milton, eu sempre falo, até fiz um vídeo falando sobre isso, é importante falar. A principal dica é você ser vocacionado. Né? Conheça a atuação, o que faz. Hoje a gente tem muita informação fácil aí na rede social, e eu sempre falo, aquilo que você quer fazer enquanto concurso público, né, na sua vida, seja vocacionado, porque aí o trabalho vai ser prazeroso. Vão ter os ossos, e todos os trabalhos têm ossos, mas você vai se sentir valorizado por você estar fazendo aquilo que você deseja fazer, aquilo que você quer fazer. E a Guarda Municipal não é diferente de uma atividade de risco. Né? A Guarda Municipal, eu sempre falo nas pré-eleições, eu procuro trazer muito choque, que hoje você pode levantar, dar um beijo na sua mãe, no seu filho, na sua esposa, e pode ser que você não volte para casa, ou pode ser que você tenha uma lesão grave em ocorrência. Então, diante disso, eu peço até para o bem de quem vai entrar, para não se sentir frustrado, seja vocacionado, entenda o que é vestir a farda, o que é servir, o que é colocar a sua vida em risco para proteger a de outra pessoa. O caso não é só você passar num concurso, né, e saber que você vai ficar bem ali, isso aí é complicado, gente. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente hoje tem essa facilidade das redes sociais. Isso é uma coisa que a qualquer momento você vê alguma coisa acontecendo, a pessoa já está ali, grava, a pessoa vê isso. Eu acho que você deve receber um monte de vídeos todos os dias, você posta alguns, né, algumas coisas nesse sentido. Eu queria falar de 2 vídeos, né, especiais. O primeiro, né, que você postou, acho que hoje, inclusive, um senhor entrando, né, em uma loja. Eu não sei se ele foi para fazer algum atendimento, alguma coisa nesse sentido, ele viu que não tinha ninguém, e ali é que eu não acredito muito nessa história, porque vai muito de dentro da pessoa, né, que a oportunidade faz o ladrão, né. Ele viu um celular, ele pegou e simplesmente saiu, nem a porta da loja ele fechou. Isso é uma coisa que não tem como, né, a pessoa entra na loja, não tinha ninguém ali, ou a pessoa foi ao banheiro, ou saiu para poder fazer alguma coisa. Tá cada vez mais comum isso. A pessoa chega, ela vê que não tem ninguém, ou ela vê uma oportunidade, mas ela se esquece que a tecnologia avançou tanto que tem câmeras em todos os lugares. E às vezes ela saindo, mesmo que não tenha dentro, tem uma loja na frente, alguma coisa do lado que vê isso, né? E o telefone também, dependendo de qual a marca do telefone, a pessoa não vai nem conseguir usar depois. Como que é você receber, né, esses vídeos, meio que o apelo, né, que é falar, olha aqui como é que funciona, tá faltando a segurança, alguma coisa nesse sentido, e uma pessoa bem apresentável, né? Se você for ver, é um senhor bem apresentável. Sim. E um senhor ainda, né, vamos falar assim. Hamilton, primeiro assim, né, tudo acaba gerando uma contradição. Tem gente que, mas tem que ver o que é, e até é legal você ter tocado nesse assunto, porque eu vou dar alguns detalhes, que eu vou dar um spoiler aí do próximo vídeo que eu vou fazer, porque eu já recebi mais informações sobre esse cidadão aí, esse vagabundo, né? Já que infelizmente o meu advogado aí já vai ter que segurar mais uma, mas é porque uma coisa que eu falo, gente, eu não passo pano para vagabundo, né? Eu acho que não tem gente que reclama, tem gente que fala, tal, mas ladrão é ladrão, traficante é traficante. Né, e se a gente ficar diminuindo, mas, poxa, deixaram a porta aberta, eu recebi uma mensagem, Monte, mas também deixaram a porta aberta, não dá pra gente colocar a vítima, né, no mesmo balaio do vagabundo. Então, eu acabo recebendo, e até foi algo que eu comecei hoje. O que eu receber, que eu tiver condições, tiver evidência, eu vou postar.
vou postar pra gente. Então, se você tiver aí vídeos e quiser passar, furtaram minha loja, eu vou colocar, porque a gente precisa também fazer essas pessoas sentirem o peso da desaprovação pública, né? Porque é muito fácil. E aí você vê esse caso em específico. Eu já recebi 4 vídeos com o mesmo cara furtando loja. O mesmo cidadão furtando loja, no mesmo modus operandi. Entrando devagar, pegando. Já hoje, acho que foi o 4º ou 3º, para eu não errar, o 3º vídeo que eu recebi dele mesmo cometendo furto. Eu vou avisar para você, senhor, não vai ficar fácil, porque agora você vai ficar bem visto aí, e a gente também vai ficar em cima, né? Mas é de se revoltar demais, porque a população hoje em dia, para todo mundo que é trabalhador e em qualquer nível, empresário, aquele que ganha bem, a pessoa que é mais humilde, você que é cidadão de bem, você tem um desgaste muito grande para conseguir ter um bem, né? Para conseguir ter uma estrutura. Né, Milton? Se eu olho para minha vida, se eu olhar para a sua, o que a gente passa, o que você passou lá atrás para chegar, e aí tem gente que só vive tentando dar facada e fazendo a vida na mão fácil, né? Então isso é de se revoltar demais. Mas hoje, graças a Deus, a tecnologia ajuda muito, né? Eu vi um vídeo ontem que eu fiquei extremamente assim revoltado, porque tem o Gui, que é uma criança que ela tem, não sei qual que é a doença que ela tem. E ela é uma criança que ele torce pro Vasco. É uma criança, acho que você deve ter visto o vídeo dele. Pô, ele agora veste a camisa de todas as torcidas, todo mundo gosta dele. Ele foi assistir o jogo ontem, né? Fazer aquela torcida para ver se o Vasco não caía. Cara, e a mãe dele, todo mundo, a família dele foi assaltada, né? Por próprios torcedores, entre aspas, né? Pessoas que estavam ali em volta, alguma coisa nesse sentido, eu acho. Pô, ver a criança, ver o menino que tá tentando fazer alguma coisa, passa por tudo que ele passa, as dificuldades, as dores e tudo mais, né? E vai lá e assalta, não sei se foi a mão armada, alguma coisa nesse sentido. E da mesma forma que a gente pensa assim, pô, o cara tá trabalhando, não importa qual que é a marca, mas qualquer celular hoje é caro. O cara vai comprar, não tem condição de ter um seguro do celular, não é todo mundo que tem. Aí o cara compra o celular em 10 vezes. Aí na segunda, na terceira vez, no mês, o cara vai e assalta. E às vezes se assalta, na pior das hipóteses, e vai embora, né? Tudo bem. Mas o cara quer dar um tiro, o cara quer fazer alguma coisa assim. E não tem como você passar a mão nisso. Porque não tem como. Isso aí a pessoa que faz isso, ela vai só crescendo e vai ficando impune e é pior ainda. Infelizmente a gente foi criando a cultura de passar a pano ou deixar passar para quem faz coisa errada, né? Pro vagabundo. A gente pega situações como essa, a lei acaba sendo muito branda, né? Eu falo que quem comete furto, quem comete estelionato, dificilmente fica na cadeia. A gente pega a abordagem região de uso e venda de crack, é o combo, é roubo, furto e tráfico. Roubo, furto e tráfico de passagem, né? Furto, então, tem gente que tem uma infinidade e tá na rua, e o cara vai pra rua, e quem sente esse peso é a população que trabalha, e não dá mais, né? Tá ficando num ponto que não dá mais. A população não tá aguentando mais. Pega o Rio de Janeiro, né, o que eles estão fazendo ali nas orlas das praias, entendeu? Isso tá se tornando algo que ninguém aguenta mais. E aí você vai pro outro lado da balança. Quem trabalha bem, né? Quem trabalha, quem é cidadão de bem, quem cumpre norma, o policial, esse sim é cobrado. Esse sim, se você fizer alguma coisa um pouquinho errado, você é autuado no seu comércio, na sua empresa. Se você cometer um deslize, você vai ter que pagar isso, você responde criminalmente. Eu respondi um procedimento administrativo porque eu dei a tarjeta do meu nome para uma criança e tomei uma denúncia, recebi uma ameaça de morte, uma carta dentro da guarda falando de questões políticas, você está querendo aparecer, questões políticas, a gente vai te matar. Então é isso, a gente não pode aceitar essa cultura de que o errado ele se impõe sobre o certo, e a população está cansada disso. É isso que a gente tem visto a cada dia, né? Queria mandar um abraço aqui pro Márcio Óculos, enquanto o Alexandre toma uma água aqui. Márcio Óculos é o seguinte, para você que tá com a sua receita aí, precisa de um oftalmologista, né? Já foi lá, já consultou, agora você precisa dos seus óculos. Cara, lentes com qualidade, as melhores armações, descontos e aquele parcelamento especial, Márcio Óculos. Márcio _Óculos, para você saber mais novidades, tá bom? Quero mandar um salve aqui também pros nossos patrocinadores Masters, a Montana Automóveis que tá junto com a gente, tem um QR Code aqui, cara, você vai comprar
o seu carro, vai financiar, vai fazer a troca dele, o financiamento, carros com até 2 anos de garantia, você só encontra na Montana Automóveis. E os melhores veículos para você, tá? Todos os veículos aí com qualidade, procedência e garantia absoluta. Com a gente por aqui também, você sabe, tem a St. James, 2 unidades aqui em Rio Preto, St. James Barbershop. Cara, você vai encontrar no Vivendas, tá? E mandar um abraço a toda a galera, o Fabrício, o Otávio, todo o pessoal lá da nossa querida St. James, e tem a St. James também do Dama, que fica ali em frente ao Gaivota. Mandar um abraço aqui pro nosso querido Adriano, Marquinhos, toda a galera por lá. Michael, um abraço pra você, tá? Então, pra você que quer uma experiência diferente pra cortar o seu cabelo, fazer a sua barba, com produtos exclusivos com a marca St. James Barbershop, você encontra aqui em Rio Preto, nas 2 unidades, tá bom? Aproveitar também e agradecer aqui a BTO Odontologia, que é a nossa parceira também, procedimentos estéticos, procedimentos odontológicos, para você que precisa de uma clínica especializada com qualidade absoluta e garantia no trabalho, você encontra a BTO junto com a gente. A Mariner Calçados é nossa parceira também. Cara, são 2 lojas em Rio Preto, para você que tá a fim de garantir aquele presente especial agora no final do ano, para você que vai participar de alguma formatura, algum evento, precisa de um calçado com qualidade absoluta. Hoje, inclusive, estou usando aqui uma polo lá da Mariner. Lá você encontra também roupas, tem também um vestuário bacana, tem umas bermudas legais. Tudo isso com qualidade absoluta, direto de Franca para o Brasil inteiro. E nas 2 lojas aqui em Rio Preto você encontra @Mariner Rio Preto, para você ter mais informações também, tá? O nosso querido Alexandre vai receber daqui a pouquinho um kit da Farofa da Nega. Aí sim. Cara, Farofa da Nega é o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, tem o tradicional, tem o picante, né, que é o de pimenta, e você vai encontrar também o caipira, tem o de limão, que é a briga aqui do estúdio, Lemon todo mundo pepper. gosta. Eu vou ter que fazer propaganda, porque eu sou cliente da Farofa, não sabia. Eu compro a de limão. Aqui também, aqui é uma briga, cara. Então... Quando chega de limão, e tem a de banana também, tá? Então, farofadanega.com.br, @farofadanega, pra você saber das novidades, beleza? Ô, Alexandre, vamos falar agora sobre os animais, vamos entrar nessa área. Você tem uma parceria muito bacana também com o Bruno, né? Que é deputado e delegado também. Sim. E, cara, é uma coisa absurda, porque como que a gente... É que, na verdade, o ser humano é uma coisa que não deu muito certo. E a gente percebe, todos os dias a gente vê, eu recebo alguns vídeos também e tal, de cachorros que são abandonados, gatinhos, outros animais, né? A gente que segue o Bruno também em relação às redes sociais, tudo aquilo que vem acontecendo, coisas que... pessoas tendo, né, transando com animais, coisas que é absurdo, ninguém entende um negócio desse. Eu queria que você falasse um pouquinho como que é esse trabalho também, que você inclusive está com a camiseta aqui, Cadeia para Maus Tratos, né? Fala um pouquinho sobre e como que tá aqui em Rio Preto nessa situação também, que a gente vê que, pô, a gente tenta até ajudar, a gente ajuda de algumas formas com ração, para poder ajudar algumas entidades, mas é muita coisa, né? Hamilton, infelizmente, né, a gente fala que o reflexo muito de uma sociedade é a forma como ela trata os seus animais, né? Os seus animais de estimação, aqueles que deveriam ser cuidados. Isso é muito reflexo de nós enquanto seres humanos. A verdade é essa, por mais dura que seja, né? Eu tenho aí a graça, eu falo, né, a honra de estar com o deputado Bruno Lima, que é um precursor aí na questão da luta pela defesa e também pela criminalização daqueles que maltratam, aqueles que matam animais. A gente está com essa parceria aí há quase 1 ano, também não há tanto tempo. A gente se conheceu através de ações que eu fiz como guarda municipal nessa causa, né? A gente teve a oportunidade de se conhecer e o Bruno é uma pessoa diferenciada, né? O Cadeia para Maus Tratos é uma rede que une pessoas que lutam pela causa, que se dedicam, que expõem as necessidades, que buscam ajuda, e foi diante disso que a gente sentou. Tive a honra de estar em São Paulo com o Bruno, expor o meu coração, expor aquilo que eu penso e assim, ser abraçado pelo Bruno, né? O deputado teve mais de 460 mil votos aqui no estado de São Paulo por esse trabalho voltado para a causa animal. E a gente conseguir ter a confiança de ser representante dele aqui em São José do Rio Preto, né? A gente está caminhando aí para alguns programas importantes. A gente tem tentado, primeiramente, aí, espalhar a ideia, né? A gente tem muita dificuldade em algumas questões, principalmente relativas a resgate, né? Porque hoje a gente tem uma dificuldade muito grande. A maior parte das ONGs já estão
super lotadas, os locais para ter animais estão lotados. Então é muito difícil porque o abandono acontece cada vez mais e eu nem gosto mais, muito de ficar batendo no ponto, né? A gente precisa, por exemplo, né, falar, o pessoal fala muito, Monte, mas a ONG lá, eu entrei em contato e não consegui. A gente precisa, sim, responsabilizar essas pessoas que estão aumentando. A gente precisa ter política pública para que as crianças já comecem a entender a necessidade de cuidar dos seus animais. As crianças precisam entender que elas são responsáveis pelos seus animais e a gente precisa responsabilizar também as pessoas que estão abandonando. E para isso precisa de política pública, precisa de investimento, precisa ter uma gestão pública, né? Eu falo em todos os entes aí, não falo num ente municipal, estadual, federal, que tenha engajamento de recursos, porque hoje tudo é dinheiro, né? Para poder fazer isso, levar para as escolas, levar para as famílias, para os bairros, a parte preventiva e também a parte repressiva, né? Porque não dá, infelizmente a gente está chegando num ponto aí que não dá, a impunidade acaba sendo muito grande, a gente está com um movimento novo no Cadeia para Maus Tratos para aumentar a pena, porque a primeira luta foi tornar crime. Sim. Né? Houve já um aumento de pena, mas a gente precisa tipificar isso um pouco mais para que a gente consiga manter essas pessoas presas, né? Infelizmente num país também que não prende muita gente, que tem uma impunidade gigantesca. Então, diante disso, a gente tem algumas frentes com o Cadeia, né? A mais nova, e que a gente vai começar agora em janeiro, já tem um primeiro condomínio que fechou essa parceria. É uma ideia do deputado Bruno Lima, que é o Condomínio Amigo dos Animais, que a gente vai para dentro dos condomínios e vai levar a parte preventiva, vai certificar esses condomínios e vai tratar ali de casos de conflito e também, que é o foco do programa, falar de leis, trazer pessoas para apoiarem a causa. Eu sempre falo que a causa animal é de todos, porque Sim. todos precisam estar envolvidos, né? Tirando bandeirismo, ou richismo, ou conflitos, eu acho que a causa animal é de todos, que a gente precisa estar junto pelos animais. Que enquanto a gente brigar, enquanto a gente estiver aí se degladiando, a gente não consegue avançar, não consegue prosseguir, quem perde são os animais. Então, um dos grandes focos desse programa é levar o conhecimento das pessoas, trazer apoiadores e também arrecadar doações para as ONGs, para as pessoas que têm feito esse trabalho com os animais, né? A luta é difícil, alguns casos a gente consegue fazer encaminhamento. Hoje a gente tem uma estrutura que é difícil, né? Eu tive, e aí falando mais direto, porque é uma coisa que todo mundo pergunta, Monte, a Secretaria do Bem-Estar Animal, você teve um conflito, a gente teve um conflito por um tempo aí com a Secretaria, na verdade, a gente nunca diretamente, mas tivemos um conflito ideológico aí com a Secretaria do Bem-Estar Animal. Mas o meu ponto é ideológico, né? Já tivemos a oportunidade de sentar juntos e a ideia é a gente seguir para o bem da causa animal. Não concordo com algumas coisas, concordo com outras. Acho que a gente não pode pude ver a realidade também da Secretaria do Bem-Estar Animal. A gente não pode... É importante ter uma Secretaria do Bem-Estar Animal, né? Mas às vezes a gente atacar, por exemplo, hoje fui ver a questão de recurso inicial, né? A prefeitura é uma das secretarias que menos tem recursos para ações, Sim. uma cidade de 470 mil habitantes, né? Acho que só ganha ali, eu não lembro a questão de recursos, para mim, para a Secretaria de Segurança Pública, né? Então eu acho que falta recurso para ações, falta recurso para a Secretaria de Segurança Pública, falta recurso para a Secretaria do Bem-Estar Animal, por isso que eu sempre falo que a população tem que estar em cima, falando a verdade nua e crua, né? A gente precisa de recurso, para a gente ter ação, a gente precisa de investimento, a gente precisa de uma política pública municipal, estadual, né, em fase de governo, prefeito, que dê condições para isso acontecer. Então, hoje a minha visão é muito mais essa. A gente precisa ampliar os investimentos. A questão da secretaria, procuro encaminhar as pessoas, existe portal de denúncia, procuro
realmente fazer o máximo para que a gente consiga encaminhar as pessoas. Quando não dá lá, muita gente tem reclamações, eu procuro tentar resolver. Alguns animais a gente consegue aí, eu agradeço as ONGs que são parceiras, nós temos ONGs que são parceiras. A gente teve agora recentemente um animalzinho que o pessoal do Aquecendo Patinhas fez o contato, conseguiu fazer esse primeiro resgate, vai tentando um local. Então são locais que precisam de doação. Até peço que quem goste de ajudar, entre em contato comigo, entre em contato com essas ONGs para ajudar, porque são pessoas que fazem o trabalho, colocam suas vidas para poder ajudar. Isso aí. Inclusive, essa semana eu vi não sei se você estava junto, não cheguei a perceber isso. A Lari, né? Ela foi, acho que foi na Polícia Civil, fez um boletim de ocorrência para poder entrar em 2 casas, porque não pode entrar, se o dono não estiver lá, você precisa ter uma autorização. A polícia foi até lá para poder resgatar os animais que estavam lá dentro, e tava com meio de bicho, tava um monte de coisa acontecendo lá, e é muito triste isso, né? E às vezes também a gente vê pessoas que tem, acho que tem uma senhora aí que ela tem uma chácara, que tem não sei quantos cachorros também, e tem dia que ela coloca lá, gente, meus animalzinhos não comeu nada hoje, né? Sim. E pô, isso corta o coração, cara, porque não é todo dia que a gente consegue ajudar, né? A Fabiana, né, faz um trabalho com a Patrulha Animal já há muito tempo também. Tem N pessoas, né? Por isso que quando o pessoal me pergunta muito, Monte, como é que tá? O pessoal gosta um pouco da polêmica, né? Como tive uma discussão primeira com a vereadora Cláudia, então o pessoal às vezes fica, né? Nossa, Lê, como é que tá? Tal. E eu procuro hoje, eu acho que quem ajuda, quem tá para ajudar, e se eu tô entrando para ajudar, a minha posição é de procurar ações positivas. A gente vai conflitar, né? Mas a Cláudia tem a sua história e eu respeito a história que ela tem. Eu procuro construir a minha. Concordando ou não com algumas questões, eu acho que a gente tem que buscar ser assim, porque senão a gente entra para o mesmo palanquismo, né? E eu não pretendo fazer palanquismo barato. Acho que o que é bom, a gente tem que falar que é bom. O que é possível criticar, vamos criticar, mas vamos tentar ajudar. Né, vamos tentar ver o que é possível fazer, porque senão a gente fica naquele palanquismo e quem perde é quem precisa, são os animais, né, são as pessoas que dão suas vidas por esses animais, né? Tem pessoas que você entra a pessoa põe a casa dela para acolher animais, fica com 50 animais naquela casa, tentando ajudar, buscando rações. Então, às vezes essa luta, se a gente ficar batendo muito, né, pô, tem que ter um lugar, o pessoal, uma posição minha, que eu não abro mão, de que eu acho que a gente tem que ter um abrigo municipal, logicamente, muito bem estruturado, muito bem, isso muito bem conversado também com a população, para que a população entenda o que é esse abrigo e como que se faz isso, com uma comunicação social da prefeitura efetiva, mas a gente precisa ter um abrigo público para poder dar condições, né, da própria Secretaria do Bem-Estar Animal trabalhar, ter o local de onde ir. Isso eu acho, na minha visão, a gente tem que ter. Mas a gente também não pode utilizar isso como subterfúgio para passar o pano em quem está abandonando. Sim. E às vezes acontece isso, né? A gente pegou um caso de um cara num Fox que abandonou uma caixa de animais, colocou lá, conseguimos resgatar, tal, gera toda a cobrança, a gente fez a cobrança do órgão municipal, e aí, porra, eu falo assim, o cara que fez aquilo, ele passou despercebido, né? Então, assim, eu acho que é a hora mais da gente se unir enquanto seres humanos e que gostam da causa animal, né? Quando eu converso hoje, eu converso nesse sentido. Se não for para unir, irmãos, se for só para bater por bater, não me procura. Vai ter gente que gosta disso. Tem gente que quer ir para cima, tal, bater por bater, mas se não for para a gente sentar, vamos tentar fazer o melhor, a gente só vai trazer desgraça. É como a questão do abuso sexual, né, trazendo para um outro lado, questão da pedofilia. Tem gente que fez disso bandeira de luta, mas para atacar ideologia, para atacar grupos, e a gente hoje não tem um trabalho preventivo nenhum, né? E a gente tem uma média de estudo que 90% dos casos não chegam a conhecimento da autoridade policial. Então, assim, quem está na frente, e eu faço essa reflexão muito grande em mim, como líder, como quem está representando algo, tem que ter a responsabilidade que você que dá a voz,
para quem não tem voz. Né? Você que dá voz para os animais, né? Que não tem voz para reclamar. Então, se eu usar isso para só, vamos brigar, e as crianças, quem dá voz para as crianças que estão sendo abusadas, que foram abusadas, que morreram, então esse é o ponto de quem representa algo. Muito bem. Ó, galera que tá assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like, tá? Aproveitar também, a gente vai deixar aqui, ó, o Pix, que é do Hospital de Amor, o Hospital de Câncer de Barretos, tá? Para você poder colaborar, para você ajudar, não passa pelo Noar, tá? Vai diretamente para o hospital. É o doar@hospitaldeamor.com.br, tá bom? doar@hospitaldeamor.com.br para você ajudar essa entidade tão bacana que também é a nossa parceira aqui, que faz um trabalho excepcional. Ô, Alexandre, todo dia surge um golpe novo, né, cara? Todo dia aparece alguma coisa no WhatsApp, é um joguinho, é alguma coisa, clique aqui. Pô, a gente trouxe um humorista recentemente aqui, um imitador, o cara veio de fora, veio pra cá, ele bateu um papo com a gente, foi muito bacana, a gente fez uma amizade. Passou uma semana, o cara começou a falar, gente, foi hackeado aqui o meu Insta, eu perdi o Insta, ele tava com 100 e tantos mil seguidores e não conseguiu recuperar e ainda continuou passando os golpes. Eu não sei como que ele ainda não conseguiu travar. E na hora que você chegou aqui, antes da gente entrar no ar, você estava mostrando, né, mais um golpe que apareceu hoje. A gente está chegando nessa reta final de ano e o comércio fica aberto até mais tarde, né? Todo mundo vai querer comprar uma lembrancinha, não que todo mundo está numa situação financeira confortável, mas quer dar uma lembrancinha, quer dar alguma coisa de presente. E todo dia surge golpes no WhatsApp, surge golpe na praça, você tá no calçadão, você recebe um papel, ligue aqui para você acontecer alguma coisa. Cara, como controlar isso, né? E esse golpe que você falou para mim hoje, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Olha, infelizmente, né? Eu falo que se esse pessoal que tem ideia para passar a perna nos outros fizesse o bem, né? Para fazer o bem, a gente tava com um país muito melhor, né? E infelizmente o estelionato, ele cada dia mais aumenta, porque é um crime que tem uma pena muito baixa. Dificilmente você vai ver um cara condenado por estelionato. E uma coisa, uma coisa errada, uma coisa triste também é que o cara a vítima, no caso, ela meio que quis tirar um benefício disso. Então, sim, ela talvez tenha até vergonha de ir até a polícia, né? Esse é um outro ponto, né? Porque o estelionato, geralmente, a pessoa que cai, ela tem uma obtenção de lucro, né? De ganho. Então, isso gera, geralmente, uma vergonha muito grande. Então, muita gente não registra o boletim, é onde o cara ganha, o cara vai ganhando. Existe uma questão de psicopatia por trás do estelionatário também, né? E a psicopatia, ela tem o fim sempre diferente de um fim, quando a gente estuda criminologia, do fim normal dos crimes, né? Por exemplo, o homicida, né? Não um psicopata, mas vamos pôr um homicida lá que foi pago para matar alguém, o fim dele é a fim morte. A questão do roubo, o furto, é o fim obter o bem. Agora o estelionato, ele envolve geralmente uma psicopatia em que a pessoa tem um ímpeto de ludibriar, então ela tem um prazer naquilo e o prazer está mais em ludibriar do que às vezes só no ganho em si. Então geralmente é muito bem feito. As pessoas ficam, né? Quem já caiu nisso vai saber disso e vai falar, pô, mas como eu caí? Mas não, eu sempre falo, não se sinta, por pior que seja, né? Eu acho que a gente tem que olhar para frente e entender que a pessoa geralmente é um profissional nisso, né? O psicopata estelionatário, ele é profissional e o foco dele realmente é esse. A pessoa se sente assim, pô, como é que eu caí nisso? E cai. Por isso que a gente tem que ter alguns padrões, eu falo, né? Principalmente mês de compra, onde geralmente o estelionatário, o golpista, né? O golpista ali, aquele que em termos menor, ele vai fazendo vários golpes lá para obtenção, golpista sem lucro, onde geralmente eles atuam? Naquele frenesi de compra, né? Sim. Frenesi de, pô, eu tô comprando. Quem tá em frenesi de compra e fim de ano é esse frenesi que você falou, que é o quê? Que é mais barato, que é um ganho. Pô, se viesse uns R$100, se viesse uns R$500 aqui, salvava meu mês. E é aí que ele vai ganhar. Então, essas épocas do ano, geralmente acontecem isso. Eu sempre falo pra gente ter o padrão. Você nunca paga nada pra ganhar nada. Isso não tem como. Então, assim, geralmente, se você tiver esse primeiro padrão, se eu tenho que pagar pra ganhar algo, não existe. Já coloca isso como norma de conduta, que nem pôr o cinto de segurança. Se eu tenho que pagar alguma coisa pra ganhar alguma coisa, não pague, não faça isso.
Porque geralmente é golpe, né? Geralmente vai ser golpe e geralmente começa assim, o bilhete premiado, eu peguei o bilhete, mas se eu tiver... eu falo que o bilhete premiado, ele é o início disso, porque tudo é um pouco em cima do bilhete premiado. Né? O de hoje, que eu até postei quando eu cheguei aqui, o de hoje... O seguidor mandou que, olha como bem feito, mas olha como é um bilhete premiado, eu falo nível 55, né? Eles vão cada ano trazendo um bilhete premiado nível novo. Vai aperfeiçoando, é que nem um jogo de videogame. Eles colocaram na correspondência, geralmente eles pegam bairros de pessoas, né, que tem um perfil mais tradicional, para pegar idosos. Então, colocou na caixa de correio, como se fosse de um escritório de advocacia, bem feitinho, documento e tal, e aí vem cheio de dizeres jurídicos lá, que a pessoa tinha uma previdência parada no valor de 100 e poucos mil, e vem com vários números que não existe nada vinculado a tribunal nenhum, mas quem vê tem número disso, número daquilo, e aí coloca o número de WhatsApp do advogado para entrar em contato. Então, olha só como, vocês não estão pedindo nada ainda aqui, né? Tá vindo aqui e lá a pessoa vai pedir o valor para poder entrar. Ela faz uma somatória de taxa, de levantamento disso, daquilo e chega num valor final. A gente precisa, porque se não fizer o pagamento, infelizmente muita gente pode cair nesse golpe, né? É mais um, esse ainda não tinha visto, eu levou postar porque esse aqui eu não tinha visto. E tende a acontecer porque geralmente eles soltam, aquilo que a gente fala que eles fazem em massa, né? E aí cartas, se eles soltarem, eles vão soltando em bairros, né? Vão fazendo de forma, se a cada 100 cair 10, para eles ganharam o fim de ano. Então por isso é importante a gente se resguardar e também ficar atento nesse fim de ano. Uma coisa importante também, gente, é que assim, às vezes nessa correria de compra, lojas cheias, né? A pessoa talvez ela nem para pensar no que está acontecendo, né? Fala, depois eu vejo, é uma bolsa aberta que a pessoa esquece, colocar a carteira correndo e daqui a pouquinho acontece alguma coisa nesse sentido. Né? São Hamilton, eu falo que são aquelas dicas de segurança que dá até um pouco de vergonha de dar, né? Porque você fala assim, cara... Porque tá na cara, né? Tá na cara, mas tem que dar, é importante dar, eu também revolto um pouco assim, que eu falo, caralho, né? Você desculpa a palavra também. Muitas vezes a Gabi já me mandou umas 3 broncas aqui pra mim. Falou, você só fala palavrão. Não, fica tranquilo. Mas é o jeito da madeira. Porque assim, eu falo, cara, eu sou polícia, como é que eu vou... É duro você ter que pedir pra população, fica ligado, porque o bandido pode... Né? Você fala, a gente devia ter uma política pública que a pessoa pudesse andar minimamente tranquila na rua, né? Mas, infelizmente, é aquilo, a gente precisa ter atenção, né? Porque o vagabundo, ele age no oportunismo, né? O ladrão, ele age no oportunismo. Então, fim de ano, a gente já começou uma ação de Natal, já tem um reforço de Natal, principalmente no Calçadão, que é o local de maior vulto público de compras. Ontem mesmo eu fiquei até a madrugada e estava bem cheio. E ali a gente já percebe, você vai andando, você vendo, olha o jeito que tá a bolsa. Você vai olhando e fala, puxa, às vezes você vê que dá para dar um toque, cuidado e tal. Mas as pessoas acabam esquecendo e tem coisa que é básica, não levar muito dinheiro. Hoje a gente tem ferramentas muito fáceis, né, de pagamento aí de Pix, de aproximação. Então, não tem necessidade mais de a gente sair para fazer compra com dinheiro recheado, porque é algo que você consegue evitar dano, né? Por mais que vamos supor que você bobeou lá, levaram tua carteira. Se você não tem uma grande quantidade de dinheiro, você não perdeu tanto, né? Então, esses pontos que a gente fala, né? Tomar cuidado com os pertences, não levar tanto dinheiro, principalmente para as mulheres, colocar a bolsa na frente, buscar, tá em local público, né? Leva a bolsa na frente para evitar, porque o ladrão ele gosta do oportunismo, ele gosta das vítimas que tragam maior facilidade para a ação. Show. A Fome é Feia tá mandando aqui, um alôzinho aqui pro pessoal. Montenegro, grande profissional, um exemplo para nós, São José do Rio Preto.
né? Tá mandando aqui um alô. A Marta, depois, ela tá falando aqui sobre os projetos do condomínio, como que vai ser, se você tem mais informações. O Zé Reinaldo mandou um abraço, a Juliana Vasconcelos, quem mais aqui que tá mandando um alôzinho pra gente? A outra Ju também, a Luzia, um beijão, mandar um abraço pro nosso querido Rafa, lá da Rava também, que tá mandando um abraço aqui pra todo mundo. Uma coisa que eu queria que você falasse pra gente, é sobre alguns perrengues, algumas situações engraçadas, algum atendimento, alguma ocorrência engraçada que você pudesse compartilhar aqui com a gente, que você chegou e falou, não, eu não acredito que aconteceu isso, né? Que fim levou isso? Você fala, já vou lembrando alguns. O Garcia, que tá aqui comigo hoje, ele com certeza vai lembrar de vários, porque a gente ficou muito tempo junto na viatura e às vezes ainda a gente puxa a viatura junto, né? Mas, Hamilton, uma coisa assim inusitada que eu fiz, a gente uma vez entrou dentro de um... Até tem vídeo lá do duto de tubulação de esgoto aqui, ali da área central, atrás de um cara que estava já fazendo tráfico há um bom tempo, e ele era um nome conhecido, já tinha uma passagem por homicídio. E a gente, na loucura, entrou atrás. Ele fugiu, ele conseguiu pular, ele deu um peixinho numa água verde, assim, ó. Deu um mergulho numa água verde. E ele foi, aí eu falei, agora vamos ter que entrar. E entramos, né? E aí, a hora que eu cheguei no meio, eu falei, cara, eu lembro que eu pensava assim, né? Na verdade, você tá tenso ainda ali, né? Eu falei, cara, mas... se a gente desmaiar aqui pra tirar a gente daqui de dentro, né? Mas fomos indo e tal. E aí, depois disso, como eu soltei o vídeo e as coisas repercutem, né? O pessoal do SEMAI me ligou que o prefeito viu aquela sujeira toda lá, que tinha marmita, tinha um monte de coisa, pediu pra fazer uma limpeza lá e o pessoal me ligou, né? Um monte, o prefeito pediu pra ir contigo lá pra você mostrar onde é que é, né? Eu não sei se o prefeito gostou muito, desculpa, viu, prefeito, mas eu soltei o vídeo e aí é isso que a gente vai lá, né? E aí, só que o pessoal, antes de entrar, a gente já tava pondo a escada para descer, e já estava descendo, o pessoal, a gente precisa fazer a medição para ver se pode entrar. E o pessoal entrou e fez a medição e o ar não tem condição, só voltou com equipamento, só com equipamento, o ar é rarefeito. A gente olhou um pro outro, né? E a gente tinha ido da entrada, que era atrás do palestra, até o Rio Preto. A gente andou 2 km de baixo, falei, cara, o pessoal entrou aqui no começo e falou que o ar estava rarefeito. Mas é coisa que você faz, que a gente faz na vontade, né? De pegar, de fazer. E é quem gosta da profissão, né? Porque senão você não faz, senão você olha... Aquele cara que tava nu na Murchi, vocês foram atender lá ou não? Acho que foi a PM que foi. Não, né? Eu acho que foi... Eu acho que o pessoal da noite teve uma ocorrência também, que ele entrou dentro da represa, não é ou não? Não, acho que foi durante o dia, né? Ele tava uma tarde ali na Murchi de 11, e ele passou a tarde normal lá com o celularzão na mão e completamente nu. Esse daí... Há um tempinho já, mas A gente teve um na madrugada recente também, que o cara tava... Esse daí também foi... O cara saiu na mão com o outro ali na represa, tirou a roupa e foi pra dentro da represa. Meu Deus do céu. Aí até... E aí entra pra pegar o cara, espera o cara sair, ficaram esperando. E eu liguei pro inspetor de rua e falou, chefe, estamos aqui. Esse cara sair, meu Deus do céu, que vontade que... Nós temos aqui um elogio e uma crítica ao mesmo tempo. O Carlos Brito tá mandando aqui, parabéns pelo trabalho da GCM. Vocês só podiam pegar menos no pé dos motoristas de aplicativo. O pessoal fala, né, o Hamilton. Mas é difícil, porque a questão do trânsito, né, é um viés de mão dupla, assim, né? A gente hoje, a Guarda Municipal é quem faz basicamente a questão do trânsito municipal, né? Enquanto existem municípios que têm CT e isso acaba sendo um pouco dividido. Hoje aqui em Rio Preto é a Guarda e a Polícia Militar, são os dois órgãos que fazem a fiscalização do trânsito, né? E trânsito é um negócio difícil, um negócio chato de se fazer. Eu falo por quê? O CTB, ele dá a autuação, a responsabilidade e o poder para o agente, né? Então, assim, se o agente flagrar, em tese, não fazer, ele já cometeu erro, segundo o CTB. Sim. E isso é muito difícil, né? Porque
Eu já tomei multa pra caramba, é normal. É muito difícil você não tomar multa. Você ser quem consegue Não, aqui não dá, dirigir, aqui é campeão. normal. Radar, eu falo, cara, eu sei que tem esse radar aqui, às vezes você tá passando, passa um pouquinho. Mas também tem aquele viés, amigo. Se não tiver, você pode ter certeza, morre pior, gente pra caramba. Pior. Entendeu? A gente pega, por exemplo, o Montenegro, mas só parou 10, parou rapidinho aqui pra descer. O pessoal às vezes fala pra mim, fala pro guarda lá. E é até bom a gente falar isso, porque, não é que eu vou chegar pro guarda, ele parou 10 segundinhos. Não tem como. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente teve uma ocorrência em que, isso daí não sei se você vai se recordar, mas teve um caminhão que parou, fez uma parada proibida, o motoqueiro bateu na traseira e faleceu. Então, assim, tudo tem um viés. Se você não faz, eu só parei o carro aqui no canteiro rapidinho, mas aí foi sair, o motoqueiro bateu, ou um carro bateu atrás. Então, tudo isso, a fiscalização, ela é chata mesmo. Ninguém gosta de ser autuado, né? Mas não fique bravo comigo, viu? Porque, infelizmente, pra todos. Tem uma pergunta aqui de um cara que tá muito bravo. Ele falou assim, pergunta pro Montenegro como que funciona a questão da perturbação de sossego após as 22 horas, né? A guarda vai até o local, conduz e orienta, né? Trata a situação, ou é a PM que faz isso, né? Quem é que faz essa ocorrência? Porque ele falou que tem um estabelecimento de som automotivo que parece que tá dentro do quarto dele. Ele falou que já ligou um 53, né? Mas ainda não teve nenhum resultado e ele tá pé da vida, porque perturbação de sossego é algo difícil. E aí é outro ponto que eu já vou falar para ele e para a população, que a gente tem coisas que se resolvem também na caneta de cima que a gente precisa ter, né? Mas vamos lá, questão de perturbação de sossego, a pessoa pode ligar ou na guarda ou 190 na polícia militar, né? Uma ocorrência que pode ser atendida. Mas como toda ocorrência de menor potencial, ela tem restrições de atuação. Primeiro, né, o guarda não pode chegar lá, desliga, eu estou te conduzindo, né, pode falar, senhor, a gente recebeu uma solicitação, o senhor tem que reduzir. Existe um pouco, pessoal, depois das 10. Na verdade, a perturbação de sossego não tem a questão da hora, a qualquer momento. Né? Então, vamos pôr, o guarda vai lá, o senhor precisa diminuir o barulho do som, tal, diminui. Às vezes já começa, mas tá baixo, aqui tá baixo. E é questão de acústica, né? Do lado, o som sobe, tá alto. Existe tudo isso. Mas, enfim, vamos lá, foi lá a viatura, a pessoa não quis, ela pode retornar a ligação, pedir e falar, quero registrar a ocorrência. É um tipo de ocorrência que faz o registro, mas não leva à prisão o autor, né? Não vai, o cara que está com som alto não é preso, a não ser que o delegado determine, eu quero que traga o som. O delegado pode fazer isso. A gente já teve uma ocorrência dessa, o delegado foi, eu até falei, cara, o delegado pediu, não, o delegado mandou trazer, mas era na época da pandemia. Sim. Né? Então o delegado falou, não, a gente está em pandemia, o cara está no som, pode trazer o som dele, eu vou fazer valer, mas isso fica a cargo da autoridade policial. Mas, assim, em trâmites gerais, isso vai para um processo, né? E lá é discutido tanto a parte, processo penal, né? Parte criminal, em que geralmente ele vai ter uma transação, ele vai dar a cesta básica, se ele for condenado naquilo, e tem a questão civil, que a pessoa pode entrar com a questão indenizatória. Sim. E sendo estabelecimento, ela pode denunciar também. Ele falou que provavelmente é um estabelecimento, né? Som automotivo. Então, ele pode, através da carta de serviços no próprio portal da prefeitura, fazer essa denúncia para que seja feito, para que a fiscalização faça essa, porque aí é competência, quando é administrativo, existe uma competência da própria fiscalização, salvo me engano, Secretaria de Meio Ambiente, que aí eles têm equipamento para poder fazer essa medição. Para poder ver se passou. O último ponto, para não falar que eu falo pra caramba, né? Senão mas em relação a isso, existem municípios que a gente tem lei municipal que existe a fiscalização que já vai com aparelho. E aí gera autuação pro cara, o cara sente na caneta, sente no bolso. Infelizmente é no bolso que às vezes a população sente. Então isso é algo que precisa algum legislador, algum vereador colocar isso em trâmite, aprovar e fazer valer. Né? Som alto,
questão de moto, questão de escapamento, a gente tem condição de fazer lei municipal para poder fiscalizar e dar autuação pro cara que faz isso. Mas fala para ele que pode ligar na guarda e se for o caso também, se ele quiser depois ver Instagram, me chamar, me passar mais detalhes, eu vejo como que tá, se houve atendimento. Mas infelizmente é difícil, é difícil. Ó, o pessoal tá te zoando aqui, o Gui Lopes, querido Santista, como é que você tá, né? O pessoal... Tá difícil ser Santista. Eu ia vir até com a camisa do Santos. O Santos perdeu, mas você está de parabéns pelo excelente trabalho, né? O Thiago tá mandando aqui, ó, não conheço pessoalmente, embora temos amigos em comum, mas excelente profissional. A GCM anda fazendo um trabalho, né? Cara a tapa aqui em Rio Preto que vale a pena, então. Obrigado. Valeu. O Alexandre, quais são, assim, as principais ligações, principais que vocês recebem, assim, em relação às ocorrências? Que o pessoal mais liga, o que o pessoal mais aciona a Guarda Municipal? Olha, hoje a Guarda Municipal tem um volume grande de chamado, Hamilton. A gente tem a Patrulha Maria da Penha, por exemplo, que é uma patrulha específica, faz acompanhamento já desde a Vara de Defesa da Mulher, manda a medida protetiva e a Guarda Municipal que acompanha essa mulher e, em caso de emergência, ela liga por quebra da medida ou até outras mulheres para atendimento de ocorrência. Então, esse é um ponto que a gente acaba recebendo muita chamada. Nós temos chamadas, a Guarda Municipal faz a segurança específica também dos próprios públicos e atendimentos. Então, a gente tem ocorrências de atitude suspeita próxima à escola, as próprias unidades de saúde, o trânsito, a Guarda Municipal recebe muita gente, me autuou, eu parei o carro ali rapidinho. Eu falo para você que o grande volume de atendimentos de trânsito da Guarda, de fiscalização, é por solicitação do próprio munícipe, né? E ocorrências normais, até informações, as pessoas ligam muito para buscar informações. Nosso número de emergência é 153. Sim. Eu acho que ele tava ligando em outro telefone também, que por isso que ele trocou um pouquinho o número do telefone. Ô, Alexandre, tá chegando na parte final aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua nova fase, que você está dando uma volta pelo centro da cidade, está conversando, né? Isso é uma coisa bacana, porque você não está, nesse momento, você não está de uniforme, mas você continua sendo, né, um guarda. E principalmente, o que você tem ouvido mais, né, da população? Sei que você tomou uma chuva e o dia que você foi fazer a gravação. Eu fui falar de chuva, Hamilton, fui fazer um alerta de tempestade. Não sei se chegou pra você, que rodou. Eu recebi. E aí, assim, toda sexta, amanhã provavelmente já vai chegar de novo, porque o pessoal tá retransmitindo. Eu fico, gente, isso aí foi lá do mês passado. E eu acho que o pessoal pegou raiva e falou assim, mas que esse filho da mãe aí tome chuva toda semana. Eu tô tomando chuva toda semana. Hoje caiu acho que 5 pingos de chuva em Rio Preto. Eu tomei de novo. Chamou a chuva. Chamei a chuva. Então, assim, eu tô buscando. A gente começou eu tive essa ideia, eu falei, velho, vamos... Que às vezes na abordagem eu tô assim, eu falei, e aí, bora trocar ideia? Quando você quer levantar alguma informação, e aí, bora trocar ideia? Eu falei, por que a gente não vai Pensei comigo, né? Às vezes umas ideias dois. Por que eu não vou pra rua pra ouvir o que o pessoal quer falar sem farda, né? E foi muito bacana, Milton. O primeiro dia que eu fui, né? Peguei o Garcia que me acompanha e tudo, falei, vamos, Garcia, depois a gente almoça junto? Então, vamos lá. E foi muito legal porque o pessoal, eu achei que ia ter uma resistência, né? Pra falar, mas o pessoal... Muitos lembraram, eu já vi vídeo teu, você falando. Eu falei, então, hoje eu tô aqui para trocar ideia. E a população tem reclamado muito, né? Assim, a população se sente insegura. A verdade é essa. Sente que a criminalidade aumentou. Não acha Rio Preto uma cidade não segura comparada com as outras. E de fato não acho que seja. Eu nasci em Santos, a criminalidade em Santos é gigantesca se comparado com aqui. Mas é inevitável que a sensação de que o crime está mais próximo, né, da gente aqui, né, de que está vindo muita gente de fora, já que a questão do crack se tornou algo que não tem controle, não tem muito em lugar nenhum, e aqui está começando a chegar forte. Os outros municípios acabam não tendo estrutura e essa população vem para cá, então a população tem reclamado. Eu vou continuar.
a ideia é a gente falar de segurança pública, né? Mas falar de vários aspectos aí e também outros lugares da cidade, né? Eu até deixo o pessoal mandar sugestão de outros lugares para a gente conversar. É aquilo que eu gosto de fazer. O pessoal, às vezes, o pessoal manda crítica, né? Vai ser candidato, foi candidato. Isso. É a crítica que mais vem em cima, né? Mas eu trato política com muita naturalidade. Já fui candidato, pretendo ser. Eu acho que isso não é algo que... Porque muita gente, não, eu não sei. Tem aquele negócio, né, do político antigo que ele fica, não, tem que divulgar. Eu acho isso uma babaquice. Eu acho que o povo já está de saco cheio desse preciosismo político, né? Desse QI, desse coronelismo político que a gente vive, né? De apadrinhamento, de passagem de bastão para um ou para outro. Então, eu pretendo ser. Não acho que ter o mandato me torna um agente político. Acho que ser um agente político é você buscar mudanças onde você estiver, que nem você faz lá no Pacabá, que às vezes eu tô no veneno saindo de lá e eu ouço, pô, que da hora. Então isso para mim é ser agente político, é você provocar mudança, provocar questionamentos naquilo que você faz. Eu já me considero político, né? Eu tenho mandato como algo que eu busco por fé, por propósito. Acho que vou conseguir ajudar muito mais, vou conseguir trabalhar muito mais e tenho foco, né? Eu gosto muito do Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele falava que ele já se via campeão mundial já no kart, né? E o povo achava ele louco, né? Porque ele fala, pô, como é que eu vou falar isso? E também assim, como é que eu vou chegar nisso? Eu me vejo campeão. E para isso ele sabia que ele tinha que fazer o dobro, o triplo, porque entre ele ser piloto do kart e campeão mundial existia uma lacuna muito grande. E eu me vejo assim, você falar para mim um monte, o que você pensa? Eu me vejo vereador, me vejo prefeito de Rio Preto. Pode falar que eu sou louco, pode falar que eu tô... muita gente, isso é pesado de se falar. Eu quero que se exploda quem acha pesado. Eu penso que se você tem um foco, isso serve para todo mundo. Se você tem um foco de vida, se você tem um foco como propósito, né? Se você crê na sua fé, e eu acredito que Deus me levantou para isso, segue em frente, se posiciona, melhor se posicionar. E quem vai dar essa vitória ou não é Deus. No fim, não é só o trabalho, né? Sem circunstâncias. Então, eu acredito muito em Deus. Acredito que eu vou ser campeão mundial, como o Ayrton Senna falava, né? E é isso. E para ser, quando você não vem de QI, você não vem de apadrinhamento, você tem que fazer no limite, tem que rodar no limite. E o Ayrton rodava no limite, né? O carro ia no limite, ia perdendo as marchas, e é assim que a gente está indo, é assim que eu vou no limite. Muitas vezes tem ali um atrito ou outro. Hoje eu busco muito mais amenizar quando eu vejo que, pera lá, a gente está indo por um caminho às vezes de muito atrito, mas eu jogo no limite e eu jogo para ganhar. Exatamente. Cara, parabéns aí pelo seu trabalho, a trajetória que você tem. Eu não acho bobagem nenhuma, pelo contrário, não é só um sonho que você tem de chegar até, vamos por a Câmara Municipal, até a Prefeitura, é um desejo seu, sei que você está trabalhando para isso, né? E quando a gente tem propósito, e principalmente assim, política é uma coisa que a gente sempre tem que ter as melhores pessoas do bem envolvidas. Então, quando você fala isso, a gente já cria uma expectativa e cria uma esperança, né, de te ver, seja na Câmara Municipal ou, quem sabe, na Prefeitura, porque a gente sabe assim que as suas ideias, o seu propósito, aquilo que você vai fazer é de bem comum com a população. Então, cara, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue te abençoando, pela coragem que você tem também de se expor, né? Eu sei que você já postou coisa em relação a um monte de gente que faz ameaças, um monte de quem... E é uma coisa muito ruim, porque as pessoas tentam, através disso, né, tentar tirar o seu brilho, ou tentar atrapalhar aquilo que você quer construir. Então, continue sendo esse cara sensacional aí, e obrigado de coração por você ter aceitado esse bate-papo. Obrigado amigo, feliz demais, de coração, só tenho a agradecer e dizer que foi uma honra estar aqui, espero voltar, espero estar lá no Pacabá pelo menos para ver como é que organizar de isso perto. Você é um cara extraordinário aqui na cidade, tenho certeza disso. Não só eu gosto muito da comunicação, pouca gente sabe, mas eu era gago quando eu era criança, né? Eu falei esses dias, então... eu com 7 anos eu era gago. Então a gente tem algo com... exatamente, cara. E eu sempre falava, eu não te conhecia, eu falava, às vezes estava com a Gabi no carro, falava, nossa, esse cara, ele
ele tem uma precisão de comunicação, porque isso sempre Obrigado. me encantou muito, uma facilidade de comunicação, assim, né, de você, porque é difícil você ficar horas ouvindo uma pessoa, né, Sim. ou muito tempo ouvindo uma pessoa e aquilo ser legal, eu falo, pô, o cara tem uma facilidade gigantesca, é legal saber E a gente disso. pega o trânsito ainda, né, cara? É. Porque a galera indo embora, tem que fazer a galera rir. E eu sempre te admirei muito, pra mim uma honra estar aqui e dizer que eu tô aí, se Deus quiser, pra voltar, se Deus Vamos quiser... fazer a parte 2. A gente dá continuidade nesse trabalho aí de rede social, de Instagram e questão política, e eu acho que tudo dentro do propósito daquilo que Deus colocou para mim, né? Eu falei de ter sido gago, eu sei de onde Deus me tirou, né? Sim. Eu, apesar de não... Eu falo, né? Não fico pregando, mas eu falo, não dá para me falar sobre mim sem falar de Deus, sem falar de Cristo, sei de onde Deus me tirou. Eu sofri um abuso sexual com 5 anos, tive depressão na infância, fiquei gago, não tinha perspectiva e eu consegui sair disso diretamente com Deus, né? Ouvindo a voz de Deus, não Deus dentro de uma igreja, Sim. mas sim ter um encontro real com Deus. E eu falo para cada um, você vai ter esse encontro com Deus se você pedir. E eu pedi e tive esse encontro com Deus e o que Deus me deu foi esperança para continuar e me pediu para levar esperança para as pessoas, é isso que eu procuro fazer. Então, se eu puder deixar algo para quem está ouvindo aí, pode ter certeza que existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer ter contato com você, é só pedir que Ele vai te ajudar, que existem profissionais, pessoas que são colocadas por Deus também para ajudar as pessoas, e é isso, que a gente possa ter um Natal abençoado. Show de bola. Mandar um beijão pra sua esposa, então, Gabi, obrigado. Logo, logo vocês vão estar lá junto com a gente, tá bom? Um abraço a todo o pessoal da Guarda Civil Municipal. Parabéns pelo trabalho de vocês, a dedicação que vocês têm. Que Deus possa estar sempre abençoando vocês também. Na próxima quinta-feira vamos ter aqui a Fernanda Lee. Lembrando que no dia 21 teremos também o Padre Patrick, que vai estar trocando uma ideia com a gente. A gente vai fechar o ano no dia 27, tá? Vai ser numa quarta-feira. Vamos ter aqui a Flavinha, lá do Pacabá, que foi quem começou aqui comigo, né? O projeto, juntamente com a Josi Dalben. A gente vai fazer um episódio no dia 27 pra gente fechar o ano de 2023. Ó, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like. Obrigado a todo mundo que participou, que Deus abençoe vocês. Valeu, Alexandre. Vamos pra cima. Tamo junto, pessoal. Um abraço.